Gabriel Gulley parte, assim como muitos outros partiram, se nós formos olhar de uma forma cronológica, cedo demais. E todas as vezes que alguém parte, independente se tem 20 anos, 5 ou 70 anos, a minha sensação é sempre questionadora em relação a como eu enxergo a vida, reflexiva, e muitas vezes até colocando na balança tudo que eu tenho vivido hoje, por mais que aquilo que eu tenho vivido foram escolhas que eu tomei ontem, antes de ontem, mas mesmo assim fico reflexivo. Eu quero trazer para vocês duas formas, entre milhões e milhares de formas de ver essa situação, tanto aquilo que o Gulley transmitiu na vida e a reação da sociedade na sua partida. Essa primeira forma de ver as coisas, eu acho que compactua e está muito alinhado à forma que os familiares veem e os amigos muito próximos do Gulley e outras pessoas que partem. Todas as vezes que nós colocamos o pé para fora de casa, ou todas as vezes onde nós ligamos o nosso celular e entramos na internet, quando isso acontece, nós estamos expondo a nossa mente e as nossas vidas a uma pressão que muitas vezes é invisível. Quantas vezes eu me peguei, você também se pega, se comparando com pessoas no qual a gente nem conhece verdadeiramente. Ah, porque fulano faturou 300 milhões de dólares com 20 anos numa garagem usando IA. Você fica pensando, poxa, eu ganho R$2.500 trabalhando o dia todo. Ou o shape dos sonhos, alguém natural que treina 3 vezes na semana e come tudo o que quiser e não engorda, e você se compara olhando no espelho, e tantas outras coisas, o relacionamento perfeito daquela pessoa que você segue, e tantos outros elementos que ao longo do tempo vai colocando uma pressão em nossas vidas. E há quem diga que pressão é um privilégio. Sabe o que é um privilégio, na minha opinião? Privilégio é eu poder escolher aquilo que eu como, aquilo que eu visto, aquilo que eu quero fazer às 4 horas, às 5 horas da tarde. Obviamente que nós estamos, de certa forma, sempre obrigados a cumprir uma agenda social, naquela escola, trabalho e por aí vai, mas na minha opinião, pressão nunca foi um privilégio. Escolher é um privilégio. Mas quando nós estamos essa pressão toda que vem da internet, que vem daquilo que está ao nosso redor, uma pressão social, muitas vezes a gente vai se desgastando mentalmente. E com certeza o Gabriel, entre muitos outros, também sentiam essa pressão ao longo da vida. Porém, casos como o Gulley têm uma pressão dobrada, porque a partir do momento que a pessoa se expõe na internet, a partir do momento que você coloca a sua vida, a sua opinião, qualquer coisa na internet, por que dobra essa pressão? Porque além da pressão externa, de você ter que performar, o corpo perfeito, a alimentação perfeita, enfim, você tem que faturar muito, com 25 anos já tem que ter comprado uma casa, um carro e muitas outras coisas que você já sabe que cria essa prisão dentro de nós. Quem cria conteúdo tem uma pressão dobrada, porque além dessa pressão externa, você tem a pressão daquilo que você produz. Então vamos imaginar que o Gulley, há 1 ano atrás, ele teve certo posicionamento, há 6 meses atrás, há 3 meses atrás teve um certo posicionamento. A partir do momento que ele começa a pensar diferente, a sociedade digital, vamos assim dizer, vai chegar e falar, mas você é um homem de 2 palavras. Ah, não, mas espera aí. Você é uma pessoa que não cumpre com aquilo. Afinal, você não tem um objetivo. Afinal de contas, você já não tem aquela coisa no qual você tinha antes. Acho que você perdeu a essência, perdeu de fato a motivação. Você já não é quem você era antes. Então, essa pressão dobrada vem por conta de coisas que parece que a pessoa já não pode mudar, ela já não pode pensar direito. Então, tudo isso vai oprimindo e vai trazendo uma sensação de que você não tem escapatória, de que parece que você só tem um caminho, você se sente pressionado. O Gulley, no caso, pelos comentários que eu vi por todos os lados e os reacts dos influenciadores, jornalistas e blá blá blá, sabe qual que é a impressão que eu tenho? É que muitas das vezes as suas conquistas, elas viram armadilha para pessoas que são frustradas. Por exemplo, quando você não tem nada na vida, quando você não tem dinheiro, quando você não tem fama, nada disso, parece que você tem que sempre almejar, parece que você não, você tem que conquistar aquele lugar. A partir do momento que você conquista dinheiro, fama, ou qualquer outro reconhecimento, ou vantagem, uma vantagem em cima das pessoas que querem competir com você, seja lá de que forma, competir socialmente, competir no esporte, enfim.
parece que eles usam de toda a sua conquista como armadilha, no sentido de: ah, mas agora você tem condição financeira. Que shape é esse? Meu, você nem fala inglês, cara. Olha o quanto dinheiro que você ganha. Não, mas peraí, a sua família tá nessa condição, você ganhando o que ganha. Não, é porque agora a sua vida tem que mudar. Porque olha aqui o suporte que você tem. Olha quantas pessoas tem para te ajudar. Olha no meio de quem você vive. Então a gente começa a perceber de que a sociedade vai criando armadilhas em cima das suas próprias conquistas. Ao invés de dar uma folga ou afrouxar, vamos assim dizer, mas, cara, tenha calma, porque olha só onde você chegou. Calma, cara. Pô, você chegou tão longe já, você fez tanta coisa. Olha só a quantidade de coisa que você conquistou mesmo com pouca idade. Então, cara, não precisa acelerar agora, não precisa se desesperar, vai com calma, meu. Esse lugar que você conquistou é seu, é mérito. Então você não precisa criar esse desespero. Ao invés das pessoas terem esse comportamento, muitas das vezes é ao contrário, e colocando pressão. Então a primeira visão que eu quero mostrar para vocês é essa: existe uma pressão interna dentro de nós, existe uma pressão interna dentro de você e dentro de mim, que ela vem de um fator externo, que muitas vezes é invisível, e com certeza o Gully tinha essa pressão dentro dele, se ele se comunicava, se ele compartilhava isso com as pessoas, se ele muitas vezes até identificava isso nele. Nós nunca vamos saber, mas isso existe com qualquer pessoa que tem acesso à internet e tem acesso à sociedade. O segundo ponto de vista, esse aqui é mais objetivo, esse aqui de certa forma é um pouco mais frio, um pouco mais calculista, mas se nós não olharmos a vida dessa forma, eu acho que vai ficar bem difícil nós evoluirmos como seres humanos e nós colocarmos na balança todos os dias aquilo que de fato vale a pena conscientemente. Presta atenção, imagina que o Gully não fosse o fisiculturista, imagina que ele fosse agora um alpinista e tivesse morrido. Um alpinista amador, que ainda não conseguiu, né, ou não deu tempo ainda, enfim, está iniciando a sua carreira, para daqui a um tempo atingir o lugar de alpinista profissional. E de repente, por razões técnicas, que eu não conheço, talvez muitos de nós não conhecemos, acaba morrendo. As pessoas vão dizer assim: pô, mas que morte boba, hein? O cara morre subindo um monte, cara. Se tem forma mais, talvez, inútil de se morrer, um propósito mais inútil de gastar sua vida e perder sua vida, é o alpinismo. Outras pessoas vão dizer assim: mas peraí, calma, o trabalho dele era esse. O trabalho dele era ser alpinista. Então, a partir do momento que ele escolhe ser alpinista, a partir do momento que ele escolhe ser piloto de Fórmula 1, a partir do momento que ele escolhe ser policial, ser bombeiro, ele assina um termo socialmente com seus familiares, com seus amigos, do tipo: olha, aquilo que eu escolhi para dar renda para minha vida, para gerar o sonho da minha vida, vai ter um custo. E aquilo vai, de certa forma, vai me colocar num risco mais elevado do que outras profissões, como um encanador, um escritor, enfim, né? Coisas que você não tem que lidar com um risco imediato. Acredito eu que ele sabia disso. Acredito eu não, ele sabia disso. Sabe por quê? O fisiculturismo, ele não é uma coisa nova, não é uma coisa que foi inventada de 2 anos para cá, a qual tem pouca análise, pouco teste, e as pessoas não sabem muito bem aquilo que estão fazendo. O fisiculturismo, ele é o que é, 50 anos, desde o Arnold. Então, tudo que se faz no fisiculturismo de forma base, vamos assim dizer, já fazem há 40 anos. Então, tudo que foi feito ou que deixou de ser feito, enfim, todos os riscos que envolviam a vida dele, era algo que os amigos sabiam, era algo que a família sabia, todos ao redor das pessoas sabiam, porque o fisiculturismo, assim como o alpinismo, a vida dele, enquanto ele pratica aquilo, é se expor todos os dias. Então, se for assim, Guilherme, eu vou diminuir as decisões da minha vida para não correr risco nenhum. Se relacionar com uma pessoa é arriscado, sabia? Porque talvez você passe por uma situação tão afetiva e amorosa e apaixonante, e a pessoa do outro lado diz assim: olha, mas afinal Guilherme, eu não quero ficar com você. Afinal,
eu já não tenho mais nada para compartilhar, não tenho vida para compartilhar com você, eu não quero mais. E a partir daquele momento a pessoa cai no fundo do poço. O trabalho quase perde, já não consegue desenvolver alguma coisa no trabalho, já não sai com os amigos, já não está, enfim, desenvolvendo aquilo que ele desenvolvia antes, fica trancado em casa, para de se alimentar, para de fazer exercício físico. No final das contas, há pessoas que até perdem suas vidas porque não superaram o amor, ou ao contrário, há pessoas que não aceitam que o término veio, de que aquele relacionamento acabou, e começa a perseguir outra pessoa, fazendo com que esse relacionamento seja perigoso. Não há nada na sua vida que não tenha um risco. Tudo é arriscado. Fazer uma hora a mais é arriscado, ser motoboy é arriscado, ser escritor, onde ele tem que se empenhar meses da vida dele, anos da vida dele, e ele acaba ignorando a sua saúde, o exercício físico e muitos outros sinais de que o corpo não está bem. Ele ignora para fazer aquilo e no final das contas descobre uma fatalidade, né? A família descobre uma fatalidade porque ele já não se cuidava. A grande questão dessa segunda forma de ver a vida de alguém partindo, ou a pessoa deixando de existir aqui, é uma só. Aquilo que vale a pena, ela só vale a pena se for consciente. Então que todos os dias você olhe para a sua vida e você pense assim: eu sei dos riscos que eu estou vivendo e foi eu que escolhi. Eu escolhi essa profissão, eu escolhi esse estilo de vida, eu escolhi o peso no qual o meu corpo tem, eu escolhi os alimentos que eu escolho que eu selecionei para me alimentar, eu escolhi as pessoas no qual eu quero me relacionar, eu escolhi a cidade onde eu moro. Que você possa olhar para tudo que está acontecendo na sua vida e você fala: olha, eu escolhi e eu sei dos riscos. Agora, se você olha para a sua vida e algumas coisas, você diz assim: nossa, mas parece que eu não escolhi isso. Faça uma revisão. Que esse episódio, que esse capítulo no qual nós estamos vivendo como sociedade nos ajude a alcançar um lugar de consciência, sabendo que estamos fazendo todos os dias, de que tudo vai exigir de nós coragem para arriscar. Arriscar aquilo que muitas vezes é o tempo, é a saúde, é a vida, é amigos, enfim. Não, a gente só não... Existem várias formas de pagar, né, na vida. A gente não paga só com saúde, a gente não paga só com dinheiro, a gente não paga só com relacionamento. Mas que todos os dias nós venhamos, de fato, ter a consciência do caminho que nós escolhemos e aproveitar. Porque independente da jornada, a vida é muito boa.